Primeiro, eu gosto de começar as apresentações com... Eu entendo que esse evento é um evento de segurança, né? Então, no fundo, de alguma forma, todos aqui participam aí na cadeia da segurança nas suas empresas, nas suas corporações. E essa frase é uma frase que é muito real para a gente, né? Segurança da informação é quase sempre vista como excessiva até o dia que não é suficiente. Então, a gente é o cara do não, a gente é a pessoa chata, a gente é o assim não pode, tem que ser de outro jeito. E a gente é sempre excessivo, é sempre paranoico, né? Mas aí um dia as coisas falham e aí ela não é suficiente, né? E isso vai ficar bem claro na apresentação aqui. Eu gosto de trazer também esse mapa aqui. Esse mapa é um mapa de incidentes relevantes no ano passado, né? Tem uma pingadinha aqui de 2021, que foi o Tesouro Nacional, agora em agosto, né? Então, assim, esse slide, ele é um pouco assustador, né? Quando você olha aqui, todas essas empresas tiveram grandes falhas de segurança, né? E eu vou passar o próximo aqui, que tem algumas logos, né? Com a logo fica mais fácil de perceber. Apesar de que saltar 2020, né? Aqui tem um passinho a mais que é 2021, Tesouro Nacional. Então, tirando o Tesouro Nacional ali, esse slide é o mesmo. E olha isso, né? Quantas empresas listadas na Bolsa de Valores nós temos aqui, né? Quantos órgãos grandes ou relevantes a nível federal nós temos aqui. Então é um mapa do terror, né? No momento, e assim, graças a Deus aí o Serpro não está nesse slide, o que é legal, é importante, mas a gente sempre tem uma máxima dentro do Serpro que a gente não quer virar vitrine, né? Porque vitrine realmente leva pedrada, tá? Então a nossa expectativa é continuar tentando fazer o trabalho o melhor possível, e aí vocês vão ver aqui como a gente tem feito o nosso viés de tratamento de incidente, tá? Mas vamos dizer que hoje em dia a meta é não entrar nesse slide. Essa é a grande meta aí das grandes corporações. Poderia citar vários exemplos aqui, eu acho que não vem exatamente ao caso, né? Mas nós vamos ter algumas situações muito grandes aqui, né? A FireEye, que é uma empresa, né? Talvez das mais famosas de cibersegurança no mundo, né? Então são gigantes de segurança, né? E que tiveram seus ambientes comprometidos. Quem acompanhou na mídia isso vai lembrar, e a FireEye, eles tiveram as suas ferramentas do time de pentest, eles têm um time de teste de invasão, e por certo lá dentro eles têm ferramentas, malwares ou até mesmo exploits não públicos, né? Coisas que o time deles descobriu, CVEs que de alguma forma não foram publicados, porque eles são uma empresa de segurança, com certeza eles guardam bastante material ofensivo, né? E esse material foi roubado, né? Os hackers entraram na FireEye, roubaram isso, e inclusive logo que eles fizeram um disclosure da falha, ó, nós fomos invadidos, esses foram os exploits que foram roubados da gente, e é assim que vocês detectam. Ou seja, é uma empresa de segurança que de alguma forma foi obrigada a revelar uma parte dos seus segredos, porque eles tiveram suas ferramentas ali. Seria semelhante a um, não vou falar de Covid, mas pensa num novo vírus, seria semelhante a um laboratório que testa vírus ser invadido e alguém jogar esses vírus na rua, né? E aí, por óbvio, o laboratório teve que, não, mas peraí, pega essas vacinas aqui porque eu já estava estudando elas e tal. Então a FireEye teve que fazer isso, por exemplo, né? E aí temos outros cenários aí que, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui nas letrinhas. Tivemos a empresa, a Caicea, agora esse ano, são grandes empresas aí, e uma delas que foi, eu não vou ficar citando nomes, mas uma delas era uma empresa de monitoração, né? E essa empresa, SolarWinds, né? Às vezes no Brasil a gente não repara muito o nome, porque alguém bota um outro nome em cima, um fornecedor, às vezes representa, e a gente se apega ao nome do fornecedor. Mas essas são empresas realmente grandes, que muitas companhias relevantes utilizam. E aí aqui eu posso citar, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver se está listado aqui, né? O Tesouro Americano, a Receita Federal dos Estados Unidos, a NSA, né? Eu não sei se elas estão aqui no exemplo, que tem hora que eu me perco nesse slide. Mas vários órgãos gigantes dos Estados Unidos, eles foram invadidos através do produto SolarWinds. E o que aconteceu? Os hackers falaram assim, pô, invadir a NSA talvez não é tão fácil, ou de trabalho, ou vou perder muito tempo. Mas aí eles foram num fornecedor. Poxa, eles entraram no Git, né? Eu vi o Thiago mostrando o Git aí antes. Eles invadiram a empresa SolarWinds, então fizeram uma invasão lá por algum motivo, qualquer que seja o ponto de entrada. Eles plantaram um backdoor dentro da ferramenta SolarWinds, então da ferramenta principal que eles vendiam para todos esses órgãos, tá? Eles plantaram um backdoor
E esse backdoor foi entrando no Git, foi entrando na versão nova, na versão outra, né? E foi normal, desenvolvimento de código, né? E isso só foi percebido meses depois aí com essa invasão. Microsoft foi violada também, né? Dizem até que o código foi roubado não do Windows. E, bom, tem muita coisa também que acaba virando lenda, né? Mas com certeza esses outros da NSA, da Receita, do Tesouro Americano, não são lenda, né? Até porque saiu num disclosure, um paper bem feitinho sobre essas empresas. Então, resumindo, o que eu queria trazer aqui, o primeiro ponto de insight aqui é que dinheiro não resolve tudo, né? As empresas que vocês estão vendo aqui, com certeza, têm grana, né? São empresas listadas em bolsa e tal. Então, dinheiro não resolve tudo. Só pessoas não resolve tudo. E, com certeza, só ferramentas também não resolve tudo, né? Então, a segurança é sempre essa ideia de cooperação, né? Eu acho que é isso que a gente vai perceber aqui nos slides em frente. A cooperação é o melhor remédio, né? Se você tiver todas as melhores ferramentas do mundo, não adianta. Se você só tiver pessoas e talvez faltar algum tipo de ferramenta, também não vai resolver, né? Então, eu sou muito adepto e gosto muito da ideia de treinamentos. Eu sou um cara que se importa com vida acadêmica, de certa forma, né? Assim, principalmente treinamentos técnicos, né? Não vou entrar, por enquanto, na ideia de mestrado, por enquanto, né? Mas, óbvio que é importante, mas as empresas, elas precisam investir nos seus profissionais também, né? Para que eles possam detectar incidentes ou anomalias de forma mais rápida. Tudo bem? Com certeza, 90%, 95% daquelas empresas listadas no slide anterior, elas sofreram com ransomware, né? Para quem não conhece, depois até posso passar, até tenho aberto aqui no meu computador agora, mas não vou trocar a tela para não complicar. Tem uma página na Deep Web, né, que mostra os arquivos que foram roubados das empresas que caíram no ransomware do Lockbit 2, né? Como é o caso de várias empresas brasileiras aí, como é o caso de várias empresas americanas. Então tem uma paginazinha lá na Deep Web, depois se alguém quiser eu passo o .onion, né, que é um link para vocês avaliarem, só pelo menos ficarem de olho. E o que a gente percebeu? O ransomware, acho que todo mundo sabe o que é, né? Um malware que de alguma forma sequestra os seus dados, ele criptografa os seus dados e te tira o acesso, né? E para você ter acesso a ele de novo, teoricamente você precisa de uma chave criptográfica. E essa chave eles te dão mediante pagamento, né? Então, quando o ransomware é bem implementado, geralmente ele não é muito quebrável. Já existiram aí ransomwares que criptografavam tudo e alguém conseguiu, aspas, descobrir a chave. Não é nem descobrir, né? Por um erro de implementação, às vezes era possível arrombar a fechadura, vamos levar nesses termos. Tá? Mas, na média, um bom ransomware, você não pega o dado de volta, né? A não ser que você pague, né? Ou que você tenha backup, né? Que você abra mão disso. Aí, o que eu queria colocar de interessante aqui desse slide é que, assim, 90% daquele slide anterior, então, um ataque inicia com phishing. E isso é bem estranho, né? Boa parte dos ataques ele começa com phishing, e phishing tá aí desde que o mundo é mundo, né? Então a gente às vezes se preocupa com zero day, com falhas assim magníficas, como foi o WannaCry, né? Que foi uma falha que a Microsoft, de certa forma, Microsoft não, que a NSA escondia por anos, né? Uma falha conhecida só pela NSA, escondida, aí a NSA foi invadida e os caras publicaram o malware na internet, né? E aí alguém fez um mau uso daquilo e transformou no WannaCry, que era o Eternal Blue, né? Uma falha da Microsoft lá, para quem acompanhou lá, acho que é 2017, né? MS 17010, só me lembro da falha e da correção, porque deu um bafafá danado no mundo, né? Mas, então, o que aconteceu lá em 2017 acabou de acontecer de novo com a FireEye ano passado, né? E assim por diante, as coisas elas são cíclicas e elas se repetem, né? Naquele caso ainda era uma falha do tipo próximo a zero day, era uma falha extremamente recente. Mas tem um slide próximo aqui que eu vou colocar, que a gente vai falar um pouquinho sobre falhas de segurança. Mas o que eu queria destacar nesse slide aqui é que geralmente começa com phishing, e nisso nós podemos ficar cada dia melhor na detecção, então como tratamento de incidente, você não pode deixar um phishing cair na mão do seu funcionário. E se ele cair, você precisa saber que ele caiu e rápido, né? E aí o fluxo de um ransomware vocês mais ou menos conhecem, né? O usuário baixa, clica em alguma coisa, acontece o movimento lateral, o hacker está dentro da sua infraestrutura, ele começa a se lateralizar, procurando servidores ou equipamentos com mais acesso, em determinado momento ele chega onde ele queria e ele starta a criptografia dos dados, né? Nesse ponto 4, e eu não coloquei aqui nesse diagrama, a gente percebeu uma diferença no Lockbit. Eu acabei de citar o Lockbit, né? Então, o Lockbit, além de ele criptografar os dados, primeiro ele fazia uma extração das informações para uma nuvem dele, né?
Então, veja, os hackers encontraram uma forma de monetizar, duas formas de monetizar. Uma é, ele tranca os teus dados e te deixa preso, enquanto criptografia. Então, você não tem mais acesso aos seus dados. Ou você paga ou você não tem mais os seus dados. Ou, se você tiver o último passo aqui, né, que é um backup, não, eu tenho backup, não tem problema, hacker, pode deixar isso aí que eu vou deletar esses dados criptografados. O que o Lockbit faz? O Lockbit, primeiro, ele exfiltra, ele puxa os seus dados para uma nuvem dele. Então, eles roubam os seus dados e criptografam no local, na própria empresa. O que acontece? Ou ele monetiza pedindo para você pedindo a chave, ou ele monetiza te extorquindo dizendo que ele vai publicar seus dados na internet. E isso é o que aquele ponto Onion que eu falei, o site da Deep Web, mostra. Vou chutar um número aqui para tentar errar menos. Deve ter umas 60 empresas lá. Todas com um cronômetrozinho de contagem regressiva, dizendo assim, em 6 dias, tantas horas e tantos segundos, os dados serão publicados. Né? E aí, eu não vou citar também nomes, porque a gente pode pegar mal, né? Semana passada, ou 2 semanas, uma grande empresa brasileira, muito pouco conhecida em termos de nome, mas que cuida do e-commerce das varejistas todas, das grandes. Então, não vou dizer qual é o nome da empresa, mas ela cuida de todas as varejistas e provavelmente afeta aí milhões de pessoas, de cidadãos aí, né, que compram todas nessas grandes. Ela sofreu um ransomware, os dados delas estavam nesse site da Deep Web, cronômetro, contagem regressiva, 6 dias, 4 horas, acho que essa é a média de tempo que eles dão para a empresa pagar, senão eles publicam os dados. E os dados delas acabaram de sumir lá do ponto Onion, não estão mais lá. Ou seja, o cronômetro regressivo foi retirado. E agora, será o que aconteceu? Será que essa grande empresa pagou a extorsão? Não sei. Eu não vou falar que sim nem que não. Mas o dado dela estava lá, o cronômetrozinho lá regressivo estava lá, e agora aquilo sumiu. Aquela empresa é como se não tivesse sido invadida. Então vejo que se tornou um mercado sinistro, né? Ele se tornou um mercado bem complicado, porque o cara achou 2 formas de monetizar, e agora tem vindo uma terceira via, que eu estou chamando de ransomware com cashback, né? O que os ransomwares estão fazendo agora? Eles como é que eu vou dizer? Eles convencem alguém da sua empresa, vou dar um exemplo aqui, o Luiz estava aqui na apresentação comigo, eles vão lá e eles convencem o Luiz, executa esse malwarezinho para mim dentro da tua empresa e eu te dou 5% de tudo que eu consegui extrair dessa empresa. Ou seja, os resgates são milionários. Nesse momento, o Luiz está sendo ali, de alguma forma, ludibriado para executar o malware. Ou seja, o hacker não vai precisar invadir. Ele só te dá um cashback para o usuário. Eu estou chamando de cashback, né? O mercado acho que não chama de cashback, não. Mas como o cashback está em alta, eu acho que agora é ransomware com cashback, entendeu? Então você recebe uma partezinha dos lucros. E isso é insano. Para um time de tratamento de incidente, para uma corporação, lidar com este nível de insider, que são ali os agentes maliciosos internos, é muito difícil. É muito difícil. Tá? Então, esse slide aqui é só para mostrar o tamanho do problema, né? Desde 2000, foi tirado do próprio é uma listagem do CVS, né? Lá do First, né? Acho que vocês devem conhecer o First, um órgão aí onde muitos dos C-Certs se conversam, né? Então, assim, olha a quantidade de CVS publicados por mês, né? Até 2021 aí, e o tamanho da exponencialidade disso, né? Ali de 2017 para cá, o WannaCry foi um grande marco nesse sentido, né? Então nós estamos falando aí de algo em torno de 2.000 CVS por mês, né? 2.000 novas vulnerabilidades das listadas. Vamos lembrar que o Eternal Blue existia, a NSA não listou. Vamos dizer que a empresa XPTO descobriu uma falha e ela não listou. Então, das listadas, são 2.000 por dia, né? E aí vem outra fala importante, que é assim, na média, as empresas conseguem tratar apenas 10% das correções presentes ali, das falhas presentes na sua infraestrutura. Então, você tem ali 2.000 novos CVS por mês, dos listados, né? Você tem 2.000 vezes 12 ali, que seja, dá umas 30 mil vulnerabilidades no ano, e você, normalmente, as empresas têm condições de corrigir só 10% delas. Então, o que você faz com as outras? Você tem que priorizar, né? É difícil, é um assunto bem complicado. Então, e agora eu vou entrar um pouquinho rapidinho na segurança do SERPRO, como a gente faz, e os passos que a gente tomou. E aí fica de ideia, fica de dicas, ou fica de material que pode ser aprimorado, e talvez, às vezes, se fizer sentido,
absorvido alguma coisa para a própria empresa ou corporações que vocês trabalham ou venham a trabalhar, tá bom? Então, rapidamente falando sobre o SERPRO aqui, né, a primeira equipe de segurança do SERPRO oficialmente formada, ela nasceu em 1995, tá? De lá para cá tem algumas datas, uns marcos específicos, uns marcos assim que aconteceram, né? Tem o Agobot ali em 2005, 2006, tá? Então, que foi um grande malware que pegou bastante parte do Brasil, o Agobot, né? Quem for pesquisar aí na literatura vai ver que naquele momento ele era um Trojan muito ruim, porque ele se espalhava, ele tinha situações de se espalhar para os lados, né? Semelhante ao que o WannaCry faz em 2017 também, né? Mas naquele momento segurança era algo um pouco mais embrionário, né? Segurança já vem sendo uma coisa importante há muito tempo, mas como vocês mesmos viram, ela toma outra proporção a partir de 2015, a proporção é totalmente diferenciada. A segurança começa a fazer parte do core business das empresas, né? Mesmo empresas que não são de TI, elas precisam se preocupar muito com segurança. Tá? O SERPRO é uma empresa de TI, né? Então é a empresa que cuida aí em geral do processamento dos grandes sistemas do governo. Então todos os sistemas que são relevantes a nível de governo, boa parte deles, a maioria fica com o SERPRO, né? Então estamos falando de imposto de renda, passaporte, comércio exterior, né? Tudo que entra e sai do Brasil através dos portos de alguma forma passa pelos sistemas do SERPRO, carteira digital de trânsito, todos os sistemas, assim, os sistemas de penitenciária, os sistemas do Ministério da Justiça. Então, são sistemas estruturantes, né? E isso é o que o SERPRO faz. Então, veio aí uma evolução ao longo do tempo. E em 2019, a gente lançou, então, o que a gente chama do SOC, né? O nosso Security Operations Center. Tá? O SERPRO já trata incidente de segurança desde 95. Normal, isso já nasceu junto com a veia de segurança das equipes. Porém, em 2019, nós entendemos que a gente deu um passo a mais, que a gente começou a ser um pouco mais preventivo, e não só tratar incidentes de segurança ocorridos, né, vamos dizer assim, tá bom? Hoje essa estrutura de segurança, então, ela tem uma superintendência, 3 departamentos. O que eu quero dizer desse slide aqui hoje somos aproximadamente, na segurança, 122 profissionais, tá? Provavelmente chegando a 130, tá? E aí, particularmente, o quadrado que eu me incluo é esse cara aqui, né? E aí, dentro desses 122 aqui, 85 ficam aqui comigo, tá? Que é a gestão de segurança cibernética, ok? Vou listar rapidamente aqui os 7 times hoje que ficam comigo. Então, um dos times é o SOC, como eu acabei de mencionar. Nós temos time de pentest, time de forense, time de gestão de patch, né, e correção, desenvolvimento seguro, o pessoal de antivírus e VPN, né, arquitetura de segurança e cloud, e a gestão de firewall, IPS, fio de conteúdo e anti-DDoS. Então, percebam aqui que as atividades operacionais que um time de segurança exerce, seja com ferramentas ou com skills, no caso pentest, forense, com habilidades, né, ou monitoração, como centro de operações de segurança, eles ficam dentro desse departamento. Então é isso que a gente rege hoje dentro do SERPRO. Tá? Aí eu comecei a falar para vocês como é que a gente prioriza dentro do SERPRO as vulnerabilidades. Como eu consigo tratar as vulnerabilidades dentro do SERPRO, como eu consigo priorizar elas. Então, em 2017, nós formamos um time de pentest, né, o SERPRO como órgão de governo, nós criamos aí o que talvez seria, né, assim, a nível federal, aí, um dos primeiros times de teste de invasão de governo, tá? Porque, na média, a gente não ouvia falar muito sobre isso, tem que ser 2017, né, não hoje, tá? Então, nós montamos isso, e o objetivo era realmente que os nossos hackers internos pudessem simular ataques reais. Então, a gente usou das metodologias do pentest o método Black Box, né, que é chamado assim pelos hackers não terem informações prévias. Ou seja, os hackers que a gente utiliza no SERPRO, nosso pessoal, eles simulam, eles vêm de fora, eles não ficam dentro do SERPRO, a estrutura, então nós temos uma máquina fora, de lá eles passam a atacar nossa infraestrutura. E nesse sentido, nós vamos priorizando situações e vulnerabilidades ou achados e vamos tratando também das correções. Ah, mas é só assim que vocês descobrem as vulnerabilidades? Não. Nós temos todo um processo de gestão de vulnerabilidade, com ferramentas de mercado, sim. Só que, como dito, são muitas vulnerabilidades por mês encontradas. Então, a forma de priorizar, você começa a precisar aí de uma certa qualificação dos times. Como priorizar qual deve ser corrigida primeiro. Porque você não vai conseguir tratar todas. Né? Se a estatística existe, ela existe por um motivo, para ser próxima à realidade. Então, você não vai tratar todas. Tá? Então, e aí é que a gente, a partir dessa criação desse time de teste de invasão, foi onde a gente acha que a gente deu um passo
um passo a mais com relação à criação do nosso SOC. A técnica e os processos onde nós embasamos a criação do nosso SOC, ela foi literalmente numa metodologia de pentest. O que isso quer dizer? Né? Quando a gente criou o time de pentest, o pentest ele passa por esses ciclos aqui. Né? Um hacker, primeiro ele planeja, faz um reconhecimento. Depois ele começa a escanear o alvo. Depois de escanear o alvo, descobriu as portas, fez ali o básico, ele começa a enumerar quais são os softwares que rodam lá, quais são os banners que rodam lá, quais são as versões dos softwares que rodam lá. Né? Depois ele começa a tentar explorar. Então ele joga um pacote malicioso, ele usa um exploit, ele tenta desenvolver um exploit. Né? Depois, se ele conseguiu alguma coisa, ele tenta manter acesso. Então ele vai tentar instalar um backdoor, ele vai tentar fazer movimentos laterais. Né? E por último, o que o hacker faz, ele tenta ocultar rastro. Ele apaga um log, ele apaga um diretório, ele faz alguma limpeza de rastro. Então, em teoria, esses são os passos que um hacker utiliza para fazer uma invasão. É óbvio que tem um monte de hacker que vai pegar atalho, vai direto na exploração, vai direto na enumeração, tá? Mas, de alguma forma, no geral, alguém passa por essas etapas. Então, o que nós fizemos foi pegar os logs dentro do possível de quase tudo. Nós jogamos hoje num CIEM, né, que faz toda a gestão de eventos de segurança da informação. Tá? Então, basicamente, seria um log manager com habilidades de segurança. Né? O CIEM, ele é isso. Tá? Então, ele tem essa característica. E nele, nós criamos aí os casos de uso, que são como se fossem as triggers. Né? Se isso acontecer, eu acho que esse cara é malicioso. E a gente vai dando nota, e a gente vai criando uma espécie de reputação. Desculpa, pessoal. Então, o que a gente faz? A gente tenta pegar um hacker hoje, eu estou usando o termo hacker, mas vamos pensar em agente malicioso, tá? Nem sempre é um hacker, às vezes é um robô, às vezes é alguém só querendo atrapalhar, às vezes é alguém querendo raspar dado, tá? Mas vou usar o termo hacker aqui, daqui para frente. A gente tenta pegar ele, detectar ele, lá no momento de planejamento e reconhecimento. Como que a gente faz isso? Nós temos um serviço no SERP, uma ferramenta, que é de inteligência, né? Então é uma ferramenta que rastreia a Deep Web, que rastreia fóruns, que avalia, será que está vazando senha? Será que tem algum lugar, assim, dos monitorados, estão combinando de atacar o SERP? Ele está planejando? A gente já começa a se preparar para algum evento específico. Quando ele começa a me escanear, ele já está batendo na minha porta. Então, se ele já está batendo na minha porta, eu já posso criar triggers ali, dizer assim, esse cara aqui vai me atacar, e eu já bloqueio ele. Né? Quando ele começa a me enumerar, me explorar, ou se porventura algum servidor começa a ter algum comportamento suspeito, então todos estes aqui são usados como gatilhos de eventos dentro do nosso SOC. Tá? E aí aqui é que eu queria parar, que assim, esse foi a nossa ideia. Essa foi a nossa ideia de como montar o SOC. Por certo, se você for no FIRST, os próprios CERT-BR, o conjunto de processos e metodologias para a criação de um CSIRT ou de um SOC, ele é bastante complexo, vocês devem saber disso. Né? Montar um CSIRT numa empresa, ele é muito custoso. Tá? Então, o que a gente fez? Com o nosso aprendizado de 2017, na montagem de um time aí de teste de invasão, a gente tentou transferir aquele conhecimento para dentro de como monitorar um hacker. Tá? Então, assim, é como se, o que eu posso dizer é como se a gente tivesse pego um atalho. Vamos direto ao ponto. Né? A gente foi técnico, certo? Então, esse é o nosso jeito que a gente criou o nosso SOC. Hoje, boa parte dessa monitoração de segurança ela é baseada nessas 6 etapas. Né? Se você roda algum scan contra o SERP ou algo do tipo, tecnicamente eu tento pegar você em alguma dessas etapas aqui. E já vou te dizer o que eu faço quando eu pego, tá bom? Então essas são as principais atividades do nosso SOC, né? Assim, a monitoração fica lá dentro, a gestão de vulnerabilidade fica lá dentro, threat hunting, SOAR, né, que é uma questão de automação, vou falar um pouquinho mais em frente, tratamento de incidente, inteligência de ameaças, o anti-spam e o reputation. Tá? Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Eu não podia deixar de dizer também que, apesar de a gente falar que foi direto muito tecnicamente, a gente realmente também, o nosso SOC está todo embasado nas próprias legislação referente a IT, né? Então, na Política Nacional de Segurança da Informação, as NCs e as INs, tá? Então, eu não vou adentrar aqui nessa parte teórica, mas são documentos oficiais do governo, né? A qual aí as ETIRs, elas devem seguir, né? Ok? No momento de um tratamento de incidente, então a gente tem as etapas, né? A triagem, a execução de playbooks, que seria aquele manual do que fazer em cada situação, uma possível elevação aí para o segundo nível, e também hoje tem uma pitada de LGPD, a gente precisa identificar se um incidente toca em dados pessoais ou não, porque senão nós temos que acionar o nosso time de LGPD para participar em conjunto, tá? Então, normalmente no SERP, um incidente de segurança da informação ele pode nascer de 3 formas.
ou é através do SOC, né, chamado aqui de monitoração, ou seja, um incidente automático, que eu detectei e eu já bloqueei, né? Ou eu abro um ticket, que é essa opção do meio, ou ainda até por e-mail, né? Se alguém fala assim, olha, notei uma falha de segurança assim, fiz isso, ou avaliei isso, cliquei aqui e aconteceu isso, a gente trata, tá? Incidente de segurança dentro do SERPRO é tratado sempre com prioridade, tá? Então isso é muito importante, eu imagino que na corporação, na empresa de vocês também, né? Porque o incidente de segurança, ele tem uma capacidade de escalar para uma parada ou para um vazamento de dados muito rapidamente. Muito mais que um probleminha de que caiu uma rede, ou que caiu um servidor, ou que caiu uma conexão, né? O incidente de segurança ele tem possibilidade de ficar exponencial de uma forma muito rápida, né? Tá? E aqui eu sempre brinco, né, que pode abrir um incidente pela monitoração, por um ticket ou por e-mail. Mas a verdade, cara, é que o time de segurança, ele aceita incidente até por sinal de fumaça, pelo WhatsApp. Se alguém me informar de algum problema no SERPRO, a gente vai tratar com a maior brevidade possível, né? Aqui a gente coloca os processuais, mas a gente trata muita coisa que foge ao processo. Coisas identificadas, pegas num cantinho, ou alguém falou, alguém publicou um vídeo no YouTube que fala tal coisa, e tudo isso a gente trata, certo? Também não vou me delongar aqui sobre esse assunto, mas todo incidente de segurança ele pode ir escalando, né? Ele pega os casos de uso, playbook, investigação, pode virar uma war room, então pode virar uma sala de crise. Se porventura a gente pega uma falha que, vou dar um exemplo, né? Pega uma falha que é num JBoss. Esse JBoss está em 100 sistemas. Não é só atualizar. Você atualiza um JBoss, a aplicação quebra. Então precisa ser montada uma sala de crise para ver qual a melhor forma de tratar aquilo ali. Às vezes são com controles complementares, como diz a própria literatura, né? Então, às vezes você não pode aplicar aquele patch, mas você pode colocar um controle complementar ali que por algum motivo aquela falha não possa ser explorada. E esse é o workaround aí que o time faz, né? O time dá um jeito para a situação ficar o mais segura possível, até que possa se executar ali o patch ou a correção propriamente dita, tá? Bom, eu já falei um pouquinho sobre as nossas técnicas, nosso modelo de detecção, foi assim que a gente fez. E aí, eu vou abrir para vocês aqui essa situação é legal, tem vários órgãos no Brasil utilizando, esse é um serviço hoje que a gente liberou, e ele está grátis, é um serviço aberto, tá? Então, nessa URL que está aqui, né, reputation.serp.gov.br, o que tem lá? Quando você abrir lá, vai aparecer só um CVE, né, um CVE, um CVS, CSV, desculpa, buguei aqui com as siglas, um CSV com a listagem de IPs, veja, a listagem de IPs que o SERPRO classificou como maliciosas. Então, de tudo isso que eu estou falando aqui, todas as nossas detecções, a inteligência aplicada, as ferramentas aplicadas, os casos de uso do CIEM e as detecções que nós fazemos, a gente lança nesse Reputation como IPs maliciosos. E aí o que acontece? E aí a gente coloca na nossa borda para ser consumido essa lista. Então hoje os nossos firewalls de borda, eles consomem essa lista, e tecnicamente hoje, quando um IP cai aqui no Reputation, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui hipotético, né? Você atacou de alguma forma a Receita Federal, e em uma daquelas 6 etapas, por algum motivo eu te detectei. Então eu vou te classificar como uma origem maliciosa. Eu coloco no Reputation. Veja, você atacou a Receita Federal, mas quando eu te coloco no Reputation, você vai parar de acessar todos os sistemas do SERPRO. Você não ataca mais o GovBR. Você não ataca mais o Ministério da Justiça. Não o Ministério da Justiça, mas tem alguns sistemas específicos. Então, veja, a gente criou esse serviço de reputação, que é com inteligência SERPRO. Nesse caso aqui, essa reputação não vem da Cisco, não vem da Checkpoint, não vem de fornecedores, né, da Palo Alto, não vem da Fortinet. Essa é uma lista SERPRO, né, criada em cima das detecções do SERPRO. E o que é bastante legal é que a gente pega, às vezes, IPs que a gente jogou no Reputation e a gente vai lá no vírus total, né? A gente joga lá no vírus total um IP e aí ele coloca, quando a gente coloca lá, ele diz assim, tá limpo no fornecedor A, tá limpo no fornecedor B, tá limpo no fornecedor C. Ou seja, o mercado ainda não detecta aquela origem como maliciosa, mas no SERPRO nós já detectamos. Então, é bem interessante perceber do ponto de vista que, para governo, talvez o nosso hacker seja um pouco diferente. Não sei, mas o fato é que hoje a nossa detecção ela está num nível legal e a gente percebe que a gente faz um serviço onde ainda não aconteceu no privado. O privado não detectou aquele IP como malicioso. Talvez porque aquele IP não atacou ninguém privado, mas atacou o governo, né? Então, assim, e essa lista, como ela é aberta,
eu falei, né? A gente não sabe exatamente quem consome ela, mas a gente recebeu já feedback de alguns TSEs, TSEs não, o TREs, né? O TSE também usa, mas o TRE dos estados, né? Se não me engano, o TRE da Bahia foi um dos que entrou com a gente e falou, olha, muito legal, estamos usando o reputation de vocês aqui na nossa borda e inclusive tem dado muito match nas regras. Isso foi um feedback bem legal que a gente recebeu. Significa dizer que um hacker, uma origem maliciosa que está atacando certo, nós detectamos e colocamos aqui. Aí o TRE lá no outro estado está consumindo essa lista e bloqueando na borda também. E esse hacker está batendo lá também. Então, indiretamente, hoje a gente pode dizer que no certo que a gente consegue entregar segurança ou consegue levar alguns itens de segurança para o Brasil, né? De certa forma, porque aí é um estado consumindo, inclusive, não é nem federal. Então eu ia falar governo federal ou o que seja, né? Mas não é nem a verdade. Então, assim, imagino, inclusive, que existem empresas privadas também consumindo. Porque nós não estamos dizendo que essa lista é a lista definitiva e a melhor lista que existe. Mas nós estamos dizendo que a gente faz também um bom trabalho aqui, que talvez somando com a da Checkpoint, com a da Palo Alto, com a da Cisco, você tem hoje um ambiente mais protegido dentro da sua empresa. Tá? Então, esse é o nosso reputation. Em geral, boa parte das detecções e do nosso tratamento de incidente, ele acaba sendo resumido à reputação de origens. Tá? E aí eu vou trazer números aqui, né? Eu peguei esse slide aqui um pouquinho mais antigo, mas é do começo desse ano, né? Então, janeiro, fevereiro e março, tá? Os tipos de detecção que a gente fez, né? Desculpa. E se somarmos aqui, vai dar algo como 400 sei lá, vou chutar aqui, 450 mil origens maliciosas. Então, em 3 meses, o nosso reputation detectou que 400 mil origens tentaram ações maliciosas contra o Serpro. E eles foram colocados no reputation. Tá? Aí, só para desencargo de consciência, o nosso reputation trabalha... Licença, pessoal, só preciso dar uma tossida aqui que deu um pigarro na garganta. Deixa eu só... Desculpa. Então, o que acontece, né? Esse 400 mil origens maliciosas intentaram algo contra o Serpro, e para quem estava consumindo reputation, essas pessoas também protegeram as suas empresas aí contra 400 mil hackers. Vamos dizer, 400 mil hackers que é um modo de dizer, né? Não significa que são 400 mil hackers diferentes ou coisas do tipo, mas é só para exemplificar, tá? Então, esses são números dos nossos bloqueios, por exemplo. Tá? Veja que aqui é interessante, pessoal, que eu queria deixar claro que o reputation tem relação com detecções que nós fizemos de forma inteligente. Quando eu digo inteligente, é assim, estão naqueles 6 etapas de um ataque hacker. Tá? Não é aquela detecção que um antivírus faria, que um IPS faria. Né? Não é um bloqueio de ferramenta. Isso aqui não são bloqueios de IPS. Bloqueios de IPS que são básicos, por exemplo, sei lá, eu não tenho Joomla dentro do Serpro, mas alguém mandando pacote de Joomla, alguém tentando atacar um Joomla, sabe? Robôs que ficam na internet, isso não está aqui. Não estou entrando nesse mérito, não. Porque esse aí, assinatura qualquer endpoint aí, ele consegue pegar, tá? Nesse caso aqui que nós estamos falando, tem um pouquinho mais de inteligência, tem alguma avaliação do que está sendo feito, tá? Então, 400 mil agentes maliciosos. Opa, eu mudei de tela, peraí, aqui. Aí, então, depois eu tenho aqui alguns informativos do nosso anti-spam, né? Se vocês pegarem aqui a soma, né, de phishings bloqueados dentro do Serpro e spam, talvez seriam os mais perigosos, né? Spam hoje em dia é até menos perigoso. Phishing é com certeza pior. E aí, aqui nós temos algo como mais de 1 milhão por mês, né? Ó, maio, junho e julho. Então, seriam 1 milhão de bloqueios aqui, 1 milhão de bloqueios em junho, 1 milhão de bloqueios em julho. Aí, lembrando lá do primeiro slide que eu coloquei, né? Na média, aí, umas 90% daquelas empresas, elas aqueles ataques iniciaram com um phishing. Então, assim, em 3 meses, são 3 milhões e meio de phishings barrados aqui e situações estranhas com e-mails. Se um deles tivesse passado, talvez eu estaria naquela lista, eu, Serpro, né? Talvez você estaria naquela lista. Por isso que a gente coloca a ideia do phishing como realmente algo muito perigoso. Tá? Aqui é um outro, eu não vou citar também, mas é uma espécie de, um produto nosso que nós temos no Serpro hoje, que é com uma parceria com a Cloudflare, né? Então, hoje, normalmente, os órgãos, eles vão, o usuário, o cliente, né, a empresa, ele vai direto no seu site, né? E aqui o Serpro se posiciona no meio do caminho, em parceria com a Cloudflare, isso é orquestrado por nós, né, do Serpro,
mas aí a partir daí o usuário ele não acessa direto o seu site, ele acessaria primeiro uma espécie de camada de segurança do Serpro/integrador aqui, tá? Então esse é um produto, eu sei que não é o foco da reunião aqui, mas é só para colocar que o Serpro também disponibiliza isso hoje, né? Se uma prefeitura quiser proteger os seus sites sem ter que comprar um AF ou um Firewall ou um IPS, talvez faça sentido ela contratar um serviço como esse, por exemplo, GovShield, tá? Então isso é só para deixar uma ideia aqui interessante. A ferramenta de inteligência, eu já falei, né, que o nosso time do SOC, ele monitora, então, através de uma ferramenta e também com habilidades próprias, né, mas fóruns da Deep Web e situações que possam estar se levantando ali no background, tá, de segurança. Então, a gente tem esse serviço no Serpro também. Como eu falei sobre o Serpro, a automação. A automação é algo que nós tratamos como relevante. Imagina a gente ter que detectar manualmente 400 mil origens em 3 meses. Imagina tentar detectar 1 milhão de spams ou phishings por mês na mão. Mesmo que não fosse na mão, nem com scripts, né? Até com script isso começa a ficar difícil. Então você precisa começar a levar a segurança para a questão de automação e, se possível, inteligência. E aí você consegue ter resultados um pouquinho mais avançados, você consegue andar mais rápido, porque o fato é que, como a gente viu lá também nos primeiros slides, né, saem muito mais falhas do que a quantidade de correções, saem muito mais problemas do que soluções. Então, se você não conseguir tratar a automação e melhorar essas opções de configuração, de hardening, de forma mais automatizada, verificações, compliance, é muito difícil, vai ser um gelo que você nunca vai conseguir domar ele. Porque enxugar gelo já é o nosso serviço, né? Segurança é isso, a gente enxuga gelo. Só que o problema é o tamanho desse gelo, né? É importante que ele não cresça tanto, né? Tá. Últimos 2 slides, pessoal, fechando aqui. Então a gente coloca aqui os destaques, né? Com certeza a maior parte das falhas ou das invasões, elas ocorrem por roubo de senha. Quando eu digo roubo, ou é força bruta, ou é phishing, é alguma forma que ele explora a senha dos seus usuários, né? O comprometimento via exploração de vulnerabilidades conhecidas. Então, como eu disse, todo mundo fala em vírus da China, em malware criado na Rússia e zero day. Não é isso que pega as empresas. Na média, o que pega as empresas são vulnerabilidades conhecidas. Veja, se saem 2.000 por mês e você tem condições, estatisticamente, de tratar só 200, sobra 1.800 lá que você não tratou. Então, a primeira preocupação não precisa ou não deveria ser o famoso zero day, porque isso não é o normal que a gente vê nas empresas. As empresas caem por falhas antigas, que ficaram lá esquecidas e ninguém tratou, tá? Isso é estatístico, tá? E por fim, né, mais de 80% aí dos incidentes eles seriam evitados se todas as correções fossem aplicadas, o que é impossível. Já vimos que na média são 10% que você consegue exercer. Se você fizer um super trabalho, talvez você alcance 20%. Ainda assim, falta muito, né? Se houvesse mais atenção aos erros de configuração. Então, quer dizer, você deixa lá o seu MongoDB aberto na internet, você já configurou um Elasticsearch errado? É muito fácil configurar esses tipos de serviços, e principalmente em nuvem errado, né? Tanto que se nós pegarmos aí, falando de nuvem, um dos principais receios com relação à nuvem é falhas de configuração, né? Na segurança a gente chama de misconfiguration. Então, uma segurança, uma configuração feita de forma fraca, sem um double check ou sem uma avaliação realmente de melhores práticas, coloca você em risco. Principalmente na nuvem, porque o espectro ali, o vetor de ataque com certeza é maior. Mas on-premise, dentro de casa, isso também continua sendo um problema. E por fim, a ideia de colocar multifactor em tudo, né? Então, habilitar o segundo fator de autenticação é um caminho sem volta. É necessário, né? Com certeza, 80% daqueles incidentes teriam sido evitados se o phishing, né? Tu caiu no phishing, mas tu tem um segundo fator de autenticação, mesmo a tua falha de tu ter caído no phishing, talvez você não seja comprometido, porque tem um segundo fator te protegendo. Tem um códigozinho que vai chegar no SMS ou que vai chegar num out da vida, né? Um OTP, né? Uma senha de uso único, de uma única vez. Então, assim, utilizar o multifator é uma premissa que vocês devem levar em frente, em tudo. Mas eu tenho um serviçozinho bem simples aqui. Será que a partir desse serviçozinho o hacker não poderia escalar para outros locais? Será que o assunto não poderia piorar dentro da corporação se aquele lugar for explorado, se aquele serviço for explorado? Então, assim, e aqui eu sei que é difícil, né?
As pessoas não gostam do segundo fator de autenticação, os usuários mais simples não gostam, mas é algo que você precisa, que a gente precisa criar cultura dentro da empresa e trabalhar nesse sentido. Último slide. Na verdade tem mais um, mas esse aqui é o último que eu vou falar, né? Então, assim, a gente fecha a nossa pirâmide invertida aqui, que a educação é muito importante. Que o seu usuário não caia num phishing é muito mais importante do que você detectar um phishing. Porque, eventualmente, as ferramentas falham. Eventualmente, as técnicas de detecção, elas falham. Então, lá na primeira milha, você realmente tem o usuário. Então, o seu usuário precisa saber o que é um phishing, precisa identificar um phishing. Faça simulações de phishing, né? Eventos, explicando. E não adianta ser uma vez a cada 2 anos, não. Isso tem que ser semestral, né? Os exemplos, leva todo mundo para um auditório, mostra. Por quê? Porque por ali, 80% das empresas lá, 90% das empresas caíram por causa de phishing, né? Depois a gente vem com uma monitoração de alta qualidade, de segurança, os controles propriamente dito, que aí nós estamos falando de ferramentas, né? As ferramentas, elas são importantes sim, mas com certeza não estão no topo da importância, né? Depois a gente vem com boas configurações, hardening, né? A melhoria, as melhores práticas de mercado, e por fim, garanta os seus backups, né? Toda a situação de ransomware, a tragédia talvez principal é perder os dados. Para algumas empresas isso é a tragédia principal, né? Ter eles expostos é muito ruim, mas perder talvez seja o pior cenário. Então tenha backups e teste backups. Outra coisa que boa parte das corporações não fazem. Elas simplesmente confiam na ferramenta. E chega na hora, talvez, não funcionou o backup, né? Outras conhecidas aí daquela lista, né, tiveram backup criptografado junto. Então a sua estrutura de backup está linkada num servidor de forma normal, compartilhamento de arquivos. Quer dizer, quando o arquivo, o servidor foi comprometido e foi criptografado, seu backup foi criptografado junto. Todo um investimento que foi por água abaixo, né? Então é bastante importante checar isso. Por último aqui também, de novo, não é o foco dessa nossa conversa aqui, mas seria uma ideia de produtos que o SERPRO vende, né? De certa forma, isso aqui está na prateleira. Se um órgão quiser contratar um pentest do SERPRO, é possível. O GovShield, que eu coloquei lá, que é a parceria com a Cloudflare, é possível, né? Quer contratar SOC, algum tipo de implementação, é possível. Acesso remoto, VPN, né? Forense. Então, eu não vou citar aqui, mas são as caixinhas de produtos que o SERPRO também vende, né? No final do dia, o SERPRO também é uma empresa, tá? Então, somos uma empresa pública. Atendemos o governo e todo mundo que está dentro do SERPRO já meio que conta com todas essas features aqui. Mas, por vezes, a gente precisa ajudar o governo e precisa fazer ações também fora de órgãos que têm serviços no SERPRO, tá? Então, pessoal, é isso.